pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Azaf, juntamente com a professora Mariana, vou estar ajudando vocês em língua portuguesa e literatura. Hoje, nossa aula será um breve revisional de variação linguística, conteúdo que tínhamos visto antes do recesso, mas que é um conteúdo chave para a prova do Enem. Não tem como ir para a prova de linguagens sem saber variação linguística, sem saber e sem ter revisado variação linguística. Beleza? Ao final dessa aula, eu vou deixar no grupo uma lista de exercícios que é muito importante que vocês façam, e eu vou deixar também um material de apoio no qual vocês podem estar recorrendo se tiver alguma dúvida e se precisar reforçar ainda mais esse conteúdo. Tudo bem? Para começar a aula de hoje, eu gostaria de retomar o conceito básico de variação linguística. Acontece que só por esse conceito a prova do Enem já cobrou muitas questões. E são questões, não são questões fáceis. Acontece que vem muitos textos interpretativos com autores gramáticos que falam sobre variação linguística e é preciso você exercer uma interpretação sobre aquela argumentação de gramáticos, de autores e tudo mais. E acontece que é muito importante entender que variação linguística trata-se da dinâmica e das mudanças que a língua possui. Muitos autores, inclusive, gramáticos, inclusive, tratam a língua portuguesa como um organismo vivo, no qual nós temos tudo em movimento. Não tem nada que está estático, não tem nada que está parado. A língua é dessa forma, né? Não há um único modo na língua a ser seguido. Ela é composta por diferentes modos de se expressar e por diferentes modos de se falar. Sendo que todas essas formas são igualmente válidas na comunicação, são igualmente legítimas na comunicação. Não vai ter somente uma, na verdade, variante, mais legítima, mais certa, mais correta que outra. Todas são válidas nas situações do cotidiano de comunicação. Acontece que algumas situações vão exigir a norma culta, a norma padrão, aquela que é ensinada nas escolas. E que é ensinada nas escolas exatamente por isso, porque vão ter situações do nosso cotidiano que vão exigir a norma padrão da língua. Situações como entrevistas de emprego, relatórios, textos jornalísticos, artigos acadêmicos, apresentação de trabalhos, atendimento a clientes, publicidade e muitas outras situações. O Enem, inclusive, cobra a norma padrão como uma característica de vários gêneros. Outro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é a diferença entre duas palavras que estão relacionadas com variação linguística, mas que não necessariamente têm o mesmo significado, nem de variação linguística, nem entre elas mesmas. As palavras são sotaque e dialeto. Enquanto o sotaque é apenas uma variação fonética no som da palavra, de uma palavra que inclusive já é conhecida, o dialeto vai ser um conjunto de variações como um todo, para conjugar uma forma de se expressar de uma comunidade. Então, é como se eu dissesse o dialeto caipira, o dialeto LGBT, o dialeto, tudo isso que está acerca de uma comunidade como um todo. Essa comunidade se expressa dessa forma, a gente se refere muitas vezes como dialeto. Começando os tipos de variação linguística, nós vamos ter exatamente 4 variações. Regional ou geográfica, que também pode ser chamada de forma não usual de diatópica. Histórica, não tem outro nome, sociocultural e uma variação que a gente fala estilística, que vai ser aquela variação conforme a situação. E aí vai ter um outro nome de diafásica. A sociocultural, que é a terceira que eu pontuei,
ela vai ter um outro nome, também não usual, chamado de diastrática. Mas esses nomes não usuais que eu coloquei, não precisa se preocupar. Pode acontecer da prova vir a cobrar dentro do enunciado, dentro do texto, mas eu acho muito difícil que venha essas palavras nas alternativas. Isso é mais para vestibulares tradicionais bem específicos. Na variação regional ou geográfica, as diferenças ali mostradas vão ser conforme as diferentes regiões do Brasil. Nessa variação, nós vamos incluir tanto expressões e palavras específicas de determinada região do Brasil, quanto palavras que vão ser pronunciadas de forma diferente de acordo com cada região do Brasil. Por exemplo, nós vamos ter o mineirês na região de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, no qual as palavras são pronunciadas de uma forma, não de uma forma específica, mas de uma forma peculiar, porque você junta muito as palavras umas com as outras. Então, acaba que, por exemplo, se eu vou dizer onde é o ponto de ônibus, no mineirês seria como onde que é o ponto de ônibus. É tudo muito junto. Eu uno as palavras e isso configura uma variação regional. É uma variação específica dessa região, das regiões mineiras, Lembrando também que há aqueles exemplos clássicos no qual a macaxeira do Nordeste é a mandioca do Sudeste e o aipim de outras regiões também. Então, a variação regional vai incluir tanto essas palavras diferentes para cada região, quanto essas maneiras diferentes de expressar. Indo para a próxima variação, que é a variação histórica, a gente precisa entender que também vai incluir duas formas de variação. Tanto aquelas variações de escritas, que vão gradualmente, ano a ano, mudando sua forma de ser escrita, quanto palavras que eram usadas em contextos antigos e palavras que são usadas em contextos atuais. Então, essa discrepância de palavras de épocas com palavras atuais vai ser uma variação histórica. Eu me recordo que eu passei 3 exemplos para você, se eu não me engano, para vocês. Voz-mercê, farmácia com H e fotografia, São 3 exemplos de variação histórica, porque voz-mercê, hoje, já se diz você. E nos meios digitais, inclusive, VC, Ou C, talvez. Farmácia não se tem mais a letra H. E fotografia já abreviou-se, por somente foto. No caso de voz-mercê, a gente vê um processo gradual, um processo histórico gradual de mudança da palavra. Anteriormente, bem remotamente, na verdade, dizia-se vossa mercê. Depois passou-se a dizer voz-mercê. E depois, na verdade, na atualidade, já se diz você. E nos meios digitais, como eu acabei de dizer, C ou VC. No caso da farmácia, houve exatamente uma única alteração, a retirada de uma letra, a letra H, assim como em outras palavras também que tinham H, ou um C também, meio estranho, por exemplo, factual, Isso é factual. Hoje já se diz somente fatual. Acho que talvez também teria em actualidade, Actual. Enfim, esse C não existe mais na língua, porque houve uma variação histórica. Palavras que eram usadas antigamente e são usadas às vezes em alguns textos que nós lemos, nós chamamos de arcaísmos. Muitas vezes arcaísmos não são bem vistos, Eles são identificados como arcaísmo até por não serem mais usados, não serem de maior recorrência na atualidade, certo? E palavras que são criadas na atualidade
tem o nome de neologismo, mas em geral são gírias, passam a ser expressões populares. Podem ser momentâneas, somente de um instante, somente de uma viralização, por exemplo, algo na rede social, algo no meio juvenil, no meio dos adolescentes e tudo mais, ou pode ser algo um pouco mais prolongado, um pouco mais duradouro, né? Por exemplo, o verbo tuitar já é dicionarizado ultimamente. De tanto se usar o verbo tuitar, principalmente em jornais, tal autoridade, tal pessoa tuitou isso e tal, isso gerou uma variação histórica na atualidade, no qual há um neologismo, uma criação de uma nova palavra que foi tuitar. É importante lembrar, pessoal, que neologismo geralmente não está associado à variação linguística histórica. Geralmente, neologismo está associado à literatura. Existem muitos autores na literatura que vão usar do neologismo, ou seja, vão criar novas palavras na sua poesia, na sua prosa, de maneira a tornar a sua escrita mais expressiva, mais poeticamente expressiva. Portanto, neologismo não é um recurso de variação linguística. Ele acontece, de certa forma, a mudar a linguagem, porque se criará, né, novas palavras, mas é um recurso mais da literatura, é um recurso mais recorrente na literatura e não no hábito das pessoas de se comunicarem, muitas vezes, né? Mas pode, como eu já exemplifiquei com o verbo tuitar e tem vários outros exemplos também, pode estar relacionado a uma forma das pessoas passarem a se comunicar, né? Uma forma delas alterarem a sua linguagem para poderem se comunicar, certo? Variação sociocultural. Nessa variação, origina-se, né, diferenciações na linguagem a partir da diferença social entre os falantes da língua, seja por graus diferentes de escolaridade, seja por pertencimento a um grupo social específico, né? Um grupo profissional específico, uma tribo urbana específica, roqueiros, skatistas, rappers, crentes, LGBTs, e enfim. E por isso mesmo. Então, basicamente, a variação sociocultural vai ser exatamente isso. Acontece que ela começa a ser muito diversificada, né? Chega um ponto que passa a ser extremamente diversificada. É exatamente a partir daí que nós vamos perceber o surgimento dos dialetos. Um grupo social específico, uma comunidade, começa a crescer, ou seja, começa a se expressar autenticamente, de forma autêntica cada vez mais, que isso conjuga um novo dialeto, certo? Mas do ponto de vista da escolaridade, o Enem gosta muito de cobrar, porque vamos tratar da variedade popular, ou, tomada como sinônimo também, de linguagem informal, coloquial e linguagem oral. O que é isso? Variedade popular. Variedade popular é a forma que se estigmatizou pessoas com menor grau de escolaridade se comunicarem. Mas não é exatamente assim. Acontece que a variedade popular é aquela relacionada à espontaneidade da fala, relacionada à própria oralidade momentânea da fala, né? Sem preocupação com a norma culta, sem preocupação com a norma padrão. E é exatamente essa espontaneidade que faz com que a variedade popular não obedeça à norma culta, né? Não obedeça a nenhuma regra gramatical. E aí nós vamos ter algumas características que vão ser muito importantes para identificar um texto, uma fala que vai estar dentro da variedade popular. Algumas dessas características são, por exemplo, diferenças fonológicas, que são aquelas diferenças que existem
ao pronunciar algum elemento da palavra. Por exemplo, ao invés de dizer planta, se diz pranta. Ao invés de dizer trabalho, se diz trabalho. Ao invés de se dizer problema, se diz problema. Há também outra característica que é diferenças na sintática. A gente diz um nome bem estranho, diferença morfossintática. São diferenças na estruturação da frase. Enquanto na norma culta a gente tem que obedecer à concordância entre sujeito e entre o verbo, né? Na variedade popular, a gente não necessariamente precisa. Muitas vezes a gente vê na espontaneidade da fala que a gente fala nós vamos ou a gente vai, ao invés de dizer nós fomos, nós vamos. Ao invés de dizer, por exemplo, onde está, a gente diz cadê. É muito recorrente também abreviações, como por exemplo, ao invés de dizer ele está aqui, ele está aqui. Isso é uma contração da palavra está, uma abreviação da palavra está. Também pode acontecer com a palavra para. Ao invés de dizer ele comprou um presente para mim, nós dizemos ele comprou um presente para mim. Então é uma abreviação, uma contração rápida e espontânea naquele momento, que vai se configurar como uma variedade popular. Vamos perceber também as expressões populares. Essas são características clássicas da variedade popular. São gírias, provérbios, ditados populares no geral, que vão trazer maior autenticidade também para a variedade popular, mas vão tornar ela mais ainda espontânea, tornar essa variedade mais espontânea ainda. Muitas vezes, cobra-se também na prova do Enem como que essas expressões populares vão conjurar uma linguagem informal, uma linguagem coloquial e característica da oralidade. É importante ressaltar que as variedades populares existem em várias regiões do Brasil que, em geral, possuem menor nível de escolaridade. No entanto, a variedade popular não pode ser vista como o mesmo de variedade regional nesse caso. Elas estão relacionadas. Variedade regional está relacionada à variedade popular, que é uma variação sociocultural, mas não significam a mesma coisa. Beleza? Por último, mas não menos importante, nós vamos ter aquela variação conforme a situação do dia a dia. Aquela variação que eu tinha dito para vocês que se chama estilística ou com aquele nomezinho feio, diafásica. Acontece que ela vai ocorrer a depender do grau de formalidade que determinada ocasião do dia a dia, do nosso cotidiano, vai exigir, ou que determinado gênero textual que nós vamos escrever vai exigir. Acontece que em um texto, por exemplo, jornalístico, nós vamos precisar de uma norma culta, de uma norma padrão. Mas em uma conversa entre amigos, por exemplo, no bar ou no WhatsApp, nós vamos ter um menor grau, espera-se, na verdade, ter um menor grau de formalidade, e sim uma maior coloquialidade, uma maior informalidade, despretensão, descontração mesmo, sem vigilância com a linguagem, né? Além daquelas características que eu tinha falado para vocês da variedade popular, a linguagem coloquial, a gente pode ter mais algumas características um pouquinho mais específicas, como a falta de uniformidade no tratamento, que vai ser, por exemplo, quando eu falo hoje você me fez aproveitar a vida, por isso resolvi te escrever. Perceba que eu utilizo o tratamento você, que concorda sempre na terceira pessoa, e eu utilizo depois um pronome oblíquo
da segunda pessoa, que é o pronome te. Eu resolvi te escrever. Então, há uma discrepância entre duas pessoas da língua portuguesa. Há uma discrepância de tratamento, e essa discrepância, muitas vezes, ela realmente é para passar despercebida, porque é um momento sem formalidade nenhuma. Mas num momento de formalidade, numa ocasião em que há exigência da norma culta, espera-se que há concordância entre as formas de tratamento, seja do texto, seja da fala e tudo mais. Há uma outra característica, que é a inadequação do tempo verbal. Nessa, eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. Se ela cantar, eu a acompanho. Nessa frase, a gente vê um tempo verbal no infinitivo, se ela cantar, mas uma pretensão hipotética. Se ela fizer isso, eu farei isso. Só que ao invés de usar um futuro, na próxima frase, eu usei o presente. Eu falei, eu a acompanho, como se eu estivesse acompanhando ela. Só que, na verdade, com a pretensão hipotética, eu deveria usar um futuro. Deveria ser, ao invés de ser se ela cantar, eu a acompanho, deveria ser se ela cantar, eu a acompanharei. Entendido? Agora, pessoal, eu vou resolver com vocês 3 exercícios que eu separei para que a gente possa ambientar um pouco mais esse conteúdo que a gente acabou de revisar. Lembrando que eu deixei a lista de exercícios no grupo, vou deixar, a lista de exercícios no grupo com gabarito e resolução para vocês. Então, se vocês errarem alguma questão, terem dúvida em alguma questão, vai ter a resolução lá embaixo, junto com o gabarito. E qualquer coisa também pode estar me contatando para tirar qualquer tipo de dúvida. Beleza, pessoal? Bom, começando por essa questão do Enem de 2014, a gente vai perceber que se trata de uma questão interpretativa. Como eu tinha dito para vocês, o Enem às vezes ele cobra interpretação. Para cobrar a variação linguística, ele cobra uma interpretação de um texto feito por um linguista, por um gramático, ou por um autor que pesquisa a respeito das variações linguísticas. Nesse caso, ele trouxe um texto do Círio Pocente, que é um linguista bem famoso no Brasil, mas não era preciso que o aluno soubesse quem era Círio Pocente. Então, começando, a gente sempre começa pelo enunciado, como eu já tinha falado para vocês nas últimas aulas, eu só estou tentando achar aqui. Eu precisava era da caneta. Achei. Deixa eu apagar esse risco. Então, começando pelo enunciado, a gente vê Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Então, ele é um estudioso, um pesquisador adepto a variações linguísticas, Como o conceito de variação linguística já mostra que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, ou seja, o domínio da língua portuguesa significa o quê? Saber o quê? Agora, a segunda etapa é ler a fonte. A fonte, como o enunciado já tinha revelado, é do Círio Pocente, gramática na cabeça. Vamos ler atentamente o texto agora. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, como a gente viu na aula de hoje, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. Então, ele está falando aqui sobre situações diferentes.
e que, por serem diferentes, vão exigir linguagens diferentes, vão exigir variações da língua, né? O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Desculpa, gente. Gaguejei aqui. Gaguejei não. Enfim. Voltando para o enunciado, a gente tem, assim sendo, o domínio da língua portuguesa significa saber a. Descartar as marcas de informalidade do texto. Não, o domínio da língua não exige descartar, até porque precisamos das marcas de informalidade em muitas situações do nosso dia a dia. Então, portanto, letra A não pode ser a resposta. Alternativa B. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Geralmente, para circulação ampla, manifestos populares, por exemplo, nós precisamos de ter uma linguagem mais próxima do povo, mais próxima da variedade popular. Então, não precisamos reservar o emprego da norma padrão. Letra B também não pode ser nosso gabarito. Porque o texto está tratando exatamente dessa adequação. Para você ter domínio da língua portuguesa, você precisa adequar sempre o seu português às diversas situações do seu dia a dia. E se seu texto é para circulação ampla, ele não tem que estar, não tem que ter o emprego somente na norma padrão. Letra C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Você tem que moldar a norma padrão da língua portuguesa. Essa parte aqui está certa, da letra C. Moldar no sentido de adequar. Porém, o final anula a alternativa. Não devemos adequar nossa linguagem pelo discurso jornalístico. Na verdade, não devemos adequar a nossa norma padrão às situações com a linguagem do discurso jornalístico, né? Simplesmente devemos adequá-las. Alternativa D. Adequar as formas da língua, sim, a diferentes tipos de texto e contextos. Sim, esse é o gabarito. Alternativa, portanto, letra D. Letra E. Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas. Não, o texto não trata de desprezar. O domínio da língua portuguesa não despreza as regras gramaticais. E nem mesmo a informalidade também, né? Não despreza nada. Então, não pode ser a resposta. Indo para a próxima questão, é do Enem de 2016. Nessa questão também vai ter um pouquinho de interpretação, mas ela vai ser um pouquinho mais direta no conteúdo de variações linguísticas. Olha só, primeira etapa, lemos o enunciado. Entre as sugestões apresentadas... Isso aqui era para ser um, tá, gente? Entre as sugestões apresentadas para o museu, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas, nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se o... Pelo enunciado, a gente já consegue ver que estamos falando de um uso dos cariocas, dos falantes cariocas. Portanto, a gente já pode perceber que é um uso, uma variação regional da língua, certo? Mas mesmo assim, vamos ler o texto. Olha, segundo momento, a gente lê a fonte. Não conheço esse autor, mas esse texto foi tirado do jornal O Globo. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer mermão é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido
é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Então a gente já percebe que no texto todo ele está tratando de expressões típicas cariocas, expressões regionais do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro estado, né, ou capital, né? Então, a respeito desse repertório, atesta-se o ou a. Alternativa A. Desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. Não está confirmando, né? A palavra atestar aqui está no sentido de confirmar, né? De comprovar esse repertório. A respeito desse repertório, comprova-se a desobediência à norma padrão que está em ambientes urbanos? Não é sobre isso o texto, né? Não é sobre isso que esse repertório está se referindo. Alternativa B. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Não, pelo contrário. Como é uma expressão linguística típica daquela região, é inclusive uma adequação às situações naquela região. Alternativa C. Reconhecimento da variação linguística. Sim. Segundo grau da escolaridade de falantes? Não é o segundo grau de escolaridade. A gente acabou de... a gente viu que só lendo o enunciado a gente já percebe que é uma variação conforme a região carioca. Alternativa D. Então, portanto, não pode ser aqui, não pode ser aqui, né? Alternativa D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Exatamente. Usos linguísticos, ou seja, variações linguísticas, próprias da tradição cultural carioca. Podemos entender isso como tradição cultural regional, porque há uma restrição à região carioca. Alternativa E. Variabilidade no linguajar, ou seja, variação linguística. Carioca em razão da faixa etária. Não é em razão da faixa etária dos falantes. É em razão da região. É a região e a cultura, né? A cultura desenvolvida nessa região. Portanto, a alternativa D é o gabarito. Seguindo, temos a questão do Enem de 2019. Pessoal, eu confesso para vocês que eu errei essa questão quando eu fiz o vestibular do ano passado. Porque a gente vai ver que ela é uma questão, ao meu ver, maliciosa. E ela vai envolver uma das observações que eu fiz na aula de hoje, que é uma observação bem específica, assim, mas que é muito bom a gente se atentar para não errar esse tipo de questão aqui. Olha só, no primeiro momento a gente lê o enunciado. Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri. Sertão do Cariri. Uma região do Nordeste, do sertão nordestino, tá, pessoal? Em uma ambientação linguisticamente apoiada no. Ambientação linguisticamente. O Enem costuma usar palavras difíceis para expressar o que seria aqui variação linguística. Um sinônimo para variação linguística, né? Em uma variação linguística, a gente pode dizer. Variação linguística apoiada no quê? Deu para vocês entenderem, né, gente? É meio difícil escrever aqui. Segundo momento, a gente lê a fonte de Vila Lobos. É uma canção de Vila Lobos. Para quem conhecesse Vila Lobos já teria uma ideia da música. E vamos ler o poema. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê a viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Aí triste sorte a do violeiro cantador, sem a viola em que cantava o seu amor. Seu assobio é tua flauta de irerê. Seu é tua. Que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Teu canto chega lá no fundo do sertão, como uma brisa amolecendo o coração. Irerê, solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Voltando para o enunciado, ele quer
há uma exaltação, Sertão do Cariri, em uma variação linguística apoiada no. Letra A, uso recorrente de pronomes. Tem um uso, sim, de pronomes. Aqui, ó. Seu, tua, meu, né? Meu passarinho, meu companheiro. Tem o uso de pronomes. Teu canto. Mas não é isso que a variação linguística está se baseando, né? Até porque pronome você vai ter em todas as variações linguísticas, né? Então não pode ser a letra A. Letra B. Variedade popular da língua portuguesa? Sim. E a gente vai entender exatamente como foi a especificação da aula de hoje. Eu tinha falado para vocês que a variedade popular da língua ela é caracterizada por abreviações, que a gente vê aqui no PRA, e a gente vê aqui também em amor, cantado e querer. Na verdade, na norma culta seria ai triste a sorte do violeiro cantador, em que cantava o seu amor. A gente sofre sem querer, mas como há o uso da variedade popular, utiliza-se essa abreviação, essa contração, né, de tirar o R e colocar somente cantador, amor e querer. Portanto, uma característica da variedade popular. Outra característica é a expressão cadê, que é uma expressão informal, né? Cadê isso? Cadê aquilo? Que significa onde está. Não é uma palavra da formalidade, portanto entra dentro da variedade popular. E a gente percebe que cadê não é típico da região do sertão nordestino, da região do sertão do Cariri. É exatamente uma palavra amplamente utilizada pelas pessoas no dia a dia, né? Na linguagem informal mesmo. Então, novamente, uma variação popular. Outra variação popular que eu tinha colocado na aula para a gente foi a falta de uniformidade no tratamento. Utiliza-se o pronome seu, que concorda com a terceira pessoa. Aqui está. Deixa eu ver se eu consigo. Seu, que concorda com a terceira pessoa do singular. E existe o pronome tua na mesma frase, que concorda com a segunda pessoa do singular, que seria tu, né? Seu seria você nesse caso, né? O irerê. Essa discrepância entre as pessoas terceira e segunda pessoa gera essa falta de uniformidade de tratamento e é uma característica da variedade popular também. Entendido, pessoal? Por isso, gabarito a letra B. Letra C. Referência ao conjunto da fauna nordestina. Nós temos referência ao irerê, que é o passarinho. Mas não temos referência à fauna. Não temos referência a um conjunto de animais do sertão do Cariri. Portanto, não pode ser a letra C. Alternativa D. Exploração de instrumentos musicais eruditos. Não tem nada disso na canção. E a variação linguística não está sendo apoiada nisso, né? A alternativa E, que foi a alternativa que eu marquei quando eu fiz a prova e eu errei a questão, é o predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Não, na verdade, não tem nenhum regionalismo típico do sertão nordestino aqui. E mesmo se tivesse um ou dois, se a gente pudesse até pensar, a lembrar até que não é tão popular, é uma coisa mais do Nordeste, né? A palavra para lembrar o Cariri. Mesmo que a lembrar seja um regionalismo, olha como a variedade popular está sustentando o texto em todos os lugares, né? Cadê, cantador, amor, seu, tu, querer. Na verdade, seu e tu é a discrepância que eu expliquei.
Então, o predomínio não existe. O predomínio de regionalismos não existe. Portanto, o gabarito é a letra B mesmo. E eu errei essa questão feliz, pensando que tinha acertado, mas não acertei. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham um grande proveito. E vou deixar a lista de exercícios no grupo. Gostaria muito que vocês fizessem. E lembrando que tem gabarito e resolução para que vocês possam tirar todas as dúvidas. E é isso. Abração, espero estar ajudando e até logo.